Obrigado. Não compreendemos exatamente esse amor, né, de Deus por nós. E aí a gente vive deixando a vida levar a gente, né? Eu vou indo aos cultos, mas quando a gente reconhece realmente esse amor, quando a gente reconhece realmente de onde Deus nos tirou, o que Ele fez pelas nossas vidas, nós nos comprometemos com Deus. A gente quer viver isso que o pastor falou, né? Viver com intensidade, queremos viver todo o nosso ser, né? Tudo que temos, tudo que somos, queremos que seja do Senhor e para o Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Porque o tema que eu coloquei para essa mensagem é o preço de uma fé sem aliança. Porque nós cremos, Deus nos deu isso gratuitamente, Ele colocou a fé no nosso coração. E a gente crê. E nós começamos a caminhar com o Senhor. Mas muitas vezes nós não nos entregamos totalmente, como o pastor falou. Nós entregamos parcialmente. E quando a gente se entrega parcialmente, quando a gente não está totalmente comprometido, é igual o café da manhã com ovos e bacon, né? Alguém já ouviu essa história? Café da manhã com ovos e bacon, a galinha, ela está envolvida no café da manhã, porque ela deu o ovo ali. Agora o porco, ele está comprometido, porque ele deu a vida. Ele se entregou para que aquilo fosse possível. E nós temos que viver desse jeito, quando a gente quer viver com o Senhor. Tem que ser uma entrega. Nós temos que entregar a nossa vida. A gente não precisa morrer, literalmente. Mas eu preciso morrer para o meu velho homem, para os meus velhos desejos, para a minha velha vida, para aquelas coisas que, como o apóstolo Paulo dizia, né, antigamente nós éramos escravos do pecado, e o pecado ele cobrava um preço muito alto. Né? A escravidão do pecado, ela nos levava para a morte, cada vez mais. Mas quando Jesus nos liberta, nós passamos a, ainda assim, servirmos, mas agora nós servimos a Cristo. E aí já é um serviço que nos traz vida. Nós ainda continuamos comprometidos, mas agora estamos comprometidos com outro Deus, né? Com aquele que vai realmente nos libertar. Amém? Então eu quero ler um texto com os irmãos, está lá no livro de Ruth, capítulo 1, os versículos 16, a partir do 16. Coloca no 15, por favor, Gabriel, a partir do 15. Ruth, capítulo 1, verso 15. Vai dizer assim. Obrigado, Rainer. Todos acharam? Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã de culto, de adoração. Obrigado pela palavra do Senhor que foi lida nesse momento. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para receber a tua mensagem. Fala aos nossos corações, transforma a nossa vida, a nossa mente, através da tua palavra. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui nós vemos essa passagem do livro de Ruth. A maioria dos irmãos conhece a história. Houve fome em Judá, em Belém. Eles saíram, foram lá para Moabe, a família de Elimeleque e Noemi. E os filhos, lá em Moabe, os filhos se casaram com duas moabitas. E aí o pai, Elimeleque, morre. Os dois filhos morrem também. E eles ficam sabendo que agora já existe mantimento novamente em Belém. E decidem voltar. A fome passou e elas decidem voltar. Só que Noemi, ela fala para as duas noras, olha,
e eu não tenho mais filhos. Então, era o costume daquela época que se tivesse outros filhos, elas se casassem com os outros filhos. Mas ela diz, eu não tenho mais filhos, já sou velha. Então, vocês não precisam me seguir. Vocês não precisam continuar comigo. Né? Os meus filhos morreram, não tem mais nada, não tem mais nada para oferecer a vocês. E uma delas, a órfã, ela volta para sua terra, volta para sua casa, não fez nada de errado. Ela não errou, ela não pecou, ela não cometeu nenhum crime, porque a lei permitia aquilo para ela. Mas a Ruth, ela age diferente. Ela também podia voltar. Podia voltar, de repente conseguir um outro marido, talvez até a vida dela seria melhor ali na terra dela, com a família dela, mas ela tinha experimentado algo que mexeu com o coração dela. Por quê? Porque a família de Elimeleque servia a Deus. Eles criam em Deus. E ela possivelmente experimentou, teve uma experiência com esse Deus. E quando a sogra diz, né, para ela voltar, ela falou, não vou voltar. Não me instes para que te deixe, né? Não me obrigues a não seguir-te. Então, ela decide que ela quer permanecer. O teu Deus é o meu Deus. Então, ela reconhece, eu quero conhecer esse Deus, eu quero me comprometer com esse Deus. Eu quero experimentar tudo que esse Deus tem para me oferecer. E aí nós vamos ver a continuidade da história e a gente sabe onde ela chegou, né? Ruth, ela se casa com Boaz, e aí eles têm filhos, e esse filho tem outro filho, e aí ela vai ser se eu não me engano, a tataravó do rei Davi, né, que depois vai ser a linhagem do nosso Salvador. Então você percebe como uma decisão importante na vida dela, um posicionamento, eu decido permanecer com você. Eu conheci esse Deus que você me apresentou, que a sua família me apresentou, e agora eu quero viver para esse Deus. Eu quero abrir mão do meu passado, quero abrir mão do que eu já vivi, e eu não quero voltar. Tem um texto que está lá em Romanos, deixa eu ver se eu acho ele aqui nas minhas anotações. Daqui a pouco eu vou achar, porque ele diz que ninguém que coloca a mão no arado deve olhar para trás. Porque se você fizer isso, você começa a caminhar, você começa a trabalhar e olha para trás, parece que você volta para um lugar de... O trabalho não é fácil. O pastor falou aqui, tem muita coisa para fazer na nossa cidade. Né? Não é fácil, tem muito o que fazer. Mas às vezes cansa você começar a trabalhar, você sai da sua zona de conforto, aí você olha para trás, poxa vida, mas estava bom, estava tranquilo, não precisava me esforçar tanto. Por isso que o texto diz, né, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto. Lucas 9,62, por favor, Gabi. Eu tinha anotado aqui, mas tem tanta coisa anotada aqui. Lucas 9. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você vê, eu conheço o Senhor, eu começo a trabalhar, mas aí as coisas começam a se complicar, começa a ficar difícil, começa a vir problema. Por quê? Porque compromisso não é fácil você se comprometer. Compromisso, você precisa renunciar a muita coisa para se comprometer. E aí você olha para trás, então Jesus está dizendo, quem olha para trás não é porque se você está olhando para trás, é porque você deseja aquilo que você tinha. Lembra da mulher de Ló? Deus liberta eles, né, da condenação, porque Sodoma e Gomorra ali seria destruída, mas ela olha para trás. Por quê? Porque ela sentiu falta, sentiu o desejo daquilo. Então, nós vamos falar essa manhã sobre isso, que nós temos que nos comprometer. E quando a gente não se compromete, quando nós não nos empenhamos para caminhar com o Senhor, quando não nos empenhamos para experimentar tudo que Ele tem para nos oferecer e participar, não só experimentar, não só receber, mas nos doar também. Quando a gente não faz isso, tem um custo que nós pagamos por não fazer. Muitas vezes é o custo de fazermos coisas erradas, ao invés de estarmos fazendo o que é certo, e também tem um custo espiritual
de muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, se a gente for parar para pensar nas nossas vidas, a gente vive numa época bem complicada. Por quê? Porque nós temos a tendência em começar muitas coisas. A gente tende a começar. Começar é muito gostoso. Começar é muito bom, porque no começo tudo é empolgante. Tudo é novidade, é bom, é legal. Muitas vezes até uma viagem, você está preparando ali as coisas e tal, viagem. Depois de um tempo, às vezes você já cansa daquilo, já não faz mais sentido. Por quê? Porque começa a vir as obrigações ali, tudo que tem envolvido. Esses tempos atrás eu lembro que estava conversando com o Juan, e ele estava comentando, né, que eu sei que no passado, eu fui muito negligente em algumas coisas. Eu acho que talvez o que eu vivi, eu repliquei, e às vezes a gente estava conversando e falou, eu comecei tantas coisas e não continuei. Pai, você podia ter me obrigado a continuar, poderia ter me ajudado, orientado a permanecer nas coisas que eu comecei. Né? Escola de música, e línguas, e esportes, muitas coisas. E realmente, muitas vezes a gente começa, mas se nós não tivermos algo que nos prenda, a gente vai, de repente, desanimar. A gente começa a não querer mais. Eu lembro, quando eu era mais novo também, eu comecei várias faculdades. Eu lembro que eu comecei faculdade de administração, depois marketing, aí eu voltei para administração, depois fui de novo para o marketing, mas no começo, a primeira semana, o primeiro mês, era uma maravilha. Mas depois já virava rotina, aquilo já não fazia mais sentido, já era cansativo, todo dia tem que trabalhar, aí sair do trabalho à noite, pegar e ir para a faculdade, aí começava a pensar, nossa, mas o que isso vai me ajudar? Para que isso aqui vai servir para alguma coisa? Será que vale a pena? E a gente desanima. E aí a gente para. Né? Mas graças a Deus, a última que eu comecei, eu terminei, consegui continuar, né? A Jaque me ajudou bastante, me incentivou, né, na volta. Né? A única coisa boa das faculdades que eu fiz, que eu parei e abandonei, né, todas, porque eu conhecia uma delas 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas a gente tem essa tendência. A gente começa, para. E na nossa vida com o Senhor, não é diferente. Por quê? Porque a gente também começa muitas coisas com Deus. Quantas leituras, né, da Bíblia nós começamos? Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Né? E a gente acaba não conseguindo. Terça-feira passada, a gente teve a oportunidade de ler o livro inteiro, né? Opa, diz 21 versículos. Então, a gente tem essa tendência. A gente começa animado e tal, um devocional, talvez até a questão da missão, né? E aqui eu me incluo, porque eu já fui várias vezes na missão, mas eu sei que no começo era muito mais animado, né, para ir, aí depois vem as outras atividades e tal. Eu sei que eu falhei, a sexta eu não fui, né? Acabei deixando a semana, né, passar e não fiz coisas que eu tinha que ter feito, eu tive que fazer e não pude ir. Mas você vê que a gente começa, é muito empolgante, muito legal, novo, mas depois, se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando, a gente vai abrindo mão. E nós precisamos manter. Por quê? Porque nos comprometermos, né, ela vai exigir da gente constância. Né? Às vezes, a gente não vai ter o aplauso, às vezes vai ser algo assim que eu vou fazer, ninguém vai ver. Talvez só a pessoa mesmo que está recebendo, como na missão, talvez só o irmão lá que recebeu a oração sabe que eu estive lá. Ninguém mais sabe. Né? Mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode deixar que eu deixe de fazer as coisas simplesmente porque não estou sendo visto. Deus está vendo tudo que nós fazemos. Amém? E essa rotina, às vezes, vai nos cansar. Fora, nas coisas seculares, mas assim, o mais preocupante é quando a rotina dentro da igreja nos cansa. Porque também, muitas vezes, a gente começa empolgado,
nas reuniões, né, oração, vigília e tantas outras coisas, às vezes até mesmo no louvor, porque eu sei que aqui para o pessoal do louvor não é fácil também, né? Todos nós aqui temos a quarta-feira livre. Eles não têm. Toda quarta-feira eles estão aqui, todas as semanas, toda quarta-feira. E às vezes, no começo é bacana, né? Poxa, vou tocar no louvor, vou participar, vou ministrar a Deus. Mas às vezes, depois de um tempo, né? Toda quarta-feira, toda quarta-feira, toda quarta-feira, às vezes a gente pode desanimar, assim como nas manhãs de terça-feira. Então você percebe como permanecer é assim a palavra-chave para quem quer ter uma fé amadurecida. Nós estamos no ano da maturidade. Então, permanecer é extremamente importante. E permanecer, muitas vezes, eu vou precisar me decidir por algo, que talvez aquilo ainda não vai preencher totalmente as minhas expectativas, mas eu preciso crer que aquilo vai ser bom. Por quê? Porque a palavra, ela nos orienta, né, a fazer tudo o que devemos fazer para ter uma vida cristã normal. Romanos, esse é 1,16, Gabi, vai dizer que nós, às vezes, não temos força para fazer as coisas. Mas vai dizer assim que eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, o Evangelho, ele tem poder para nos transformar. Ele tem poder para mudar a nossa mente. Então, às vezes eu posso começar, esses dias eu falei sobre isso. Eu posso vir na igreja, eu talvez não esteja assim com todo o desejo do meu coração de estar aqui. Mas eu não posso me envergonhar de vir, mesmo nessa condição. Por quê? Porque é o Evangelho que tem o poder para transformar. Então, se eu estou vindo aqui, eu estou recebendo algo que tem o poder de me fazer comprometer, de me fazer ter uma aliança. Se a gente for pensar, a aliança é algo que Deus estabeleceu com o seu povo, e quando nós temos uma aliança, ela é diferente de simplesmente assinar um contrato. O contrato você vai lá, desfaz e tem normas, normalmente cláusulas, para descumprir, para romper, mas a aliança é algo diferente, porque quando eu faço uma aliança, eu estou me comprometendo com algo que eu não sei que vai acontecer. Eu ainda não sei o que vai acontecer. O casamento, eu faço uma aliança, mas eu não sei como vai ser. Às vezes a gente até sabe, né? Porque tem muita gente que fala, alguns falam bem, outros falam mal, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Quando Deus faz aliança com Abraão, Abraão não sabe o que vai acontecer. Deus simplesmente sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha certeza, não sabia, mas ele confiou na aliança que Deus firmou com ele. E ele foi. E Deus fez aliança com muitos homens, com Davi. O profeta Samuel foi lá, ungiu Davi, olha, você vai ser rei. Mas Davi, ele não viu, ele não recebeu a coroa, nada. Ele até foi servo de Saul, trabalhou ali com Saul, foi perseguido por Saul, mas existiu uma aliança de Deus com ele, né? E assim foi com Isaac, assim foi com Jacó. Então você percebe que a aliança, quando nós entramos em uma aliança, eu estou me comprometendo com algo que eu ainda não sei que vai acontecer. Por isso que quando eu me comprometo com Deus, eu não sei como vai ser. Não sei se toda hora vai ser bom. Eu não sei se tudo que eu orar, Deus vai responder. Tudo que eu pedir vai acontecer. Mas eu preciso crer que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E o mais importante que Ele prometeu, que tem que ser assim, suficiente para nos fazer comprometer, é aquilo que nós vimos lá na parábola dos trabalhadores na vinha, o denário. E o denário que Deus prometeu, que faz parte dessa aliança, que é a salvação, está garantido. As outras coisas podem acontecer, né? Uma casa, um carro, um trabalho bom, não sei, essas coisas Deus pode dar também, mas pode ser que não. Mas a aliança, ela tem que ser suficiente, essa aliança com Deus, para me fazer participar,
para me fazer vir às reuniões e realmente me comprometer com esse lugar. A Jaque falou aqui sobre questão financeira, despesas, me comprometer também com a direção, né? Poder chegar assim no pastor, ó, pastor Gustavo, tem a missão urbana, tem todos, mas ó, pode ficar tranquilo que não pede para eu me abandonar, não pede para eu ir embora, porque onde você for, eu vou. O que você determinar, eu vou fazer, vou cumprir, vou estar junto com você. Então, nós temos que muitas vezes olhar para nossa liderança, como Ruth olhou para Noemi, e falar: ó, o teu Deus é o meu Deus, né? Eu vou comprar a sua ideia, pode contar comigo. Por quê? Porque eu sei que ele precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Né? Precisa de oração, pastor? De vez em quando ele precisa orar por você. Não é só você que ora por nós, né? Ele precisa também estar orando pela nossa liderança, pastor Gustavo, pastor Edson, pastora Beth, né? Nós temos que estar envolvidos, comprometidos, não somente viver, eu vou ouvir uma palavra, vou embora, e depois eu volto, um outro dia, quando eu estou precisando de novo. Aí, o dia que eu não estiver precisando, eu não preciso, então não vou. Agora eu não estou muito bom, então eu vou. Isso não é uma aliança, isso é simplesmente estar envolvido. Eu vou ali na igreja, eu ouço uma palavra, eu participo de alguma coisa ou outra, mas se a coisa começar a pesar demais, se começar a vir muito compromisso, se começar a ter muito culto, nós tivemos agora 12 dias de culto. É fácil? Não é fácil. Teve dia de eu estar cansado? Teve dia de eu estar cansado. O pastor mesmo ficou 15 dias sem poder trabalhar, praticamente. Né? Por quê? Compromisso. Estava comprometido com a igreja, com os irmãos. Então, não foi fácil os 12 dias. Mas foi bom para quem esteve aqui todos os dias? Foi bom. Foi bênção. Nós viemos, nós oramos. E isso faz toda a diferença. Por quê? O que liberta as nossas vidas do cativeiro, do pecado, é a palavra. Né? Como foi lido. O Evangelho tem esse poder. Nós estamos indo também fazer o trabalho nas casas de recuperação. E tem algumas casas de recuperação que muitas vezes se preocupam apenas em tratar das pessoas que estão lá, que procuram, que são levadas para fazer desintoxicação e tudo mais, mas às vezes não se preocupa com a palavra. E se nós não tivermos essa preocupação de levar a palavra, e é o que a gente faz quando a gente vai nas casas, a palavra ela tem esse poder de realmente libertar do pecado. Porque senão a pessoa às vezes fica bem, né? Tivemos o testemunho, né, do irmão esses dias aqui, teve aqui testemunha, né? Quantas casas, 200 e poucas, né? Mas às vezes se não tiver a palavra, não vai libertar. A palavra é quem vai trazer. Eu lembro que o dia que eu estive lá na casa, o irmão tinha testemunho, olha, por conta da semana passada veio uma palavra, e aquela palavra fez o irmão entender que, nossa, agora os olhos se abriram, né? Aí, agora essa aqui é a última, não vai ter mais nenhuma. Né? E graças a Deus por isso. Né? Então você vê como a palavra tem esse poder de transformar. E como é que eu vou ser transformado pela palavra se eu não me comprometo em estar nos cultos? Porque talvez não é a palavra de domingo, não é o que vai ser falado hoje que vai tocar no seu coração. Pode ser o que vai ser orado na terça. Ou pode ser o que vai ser falado na célula na quinta-feira. Por isso que você tem que ter na sua mente que a sua prioridade, aquilo que é mais importante na sua vida, é o seu compromisso com Deus. O seu compromisso em andar com o Senhor. Por quê? Porque o mundo, ele tem muitas distrações. Nós, então, temos essa tendência de começar muitas coisas e desanimarmos no meio do caminho. Por quê? Porque não é fácil. Realmente, permanecer é difícil. Permanecer requer uma decisão. Eu vou continuar. Não importa se está difícil, não importa o que está acontecendo, as circunstâncias, eu vou continuar. Por quê? Porque nós não somos dos que retrocedem. Né? Nós queremos prosseguir, nós queremos caminhar. Por quê? Porque é assim que Deus nos ensina na palavra. Então, nós precisamos
ter isso em mente, né? Que o reino de Deus, ele exige de nós continuidade. O reino de Deus, ele exige de nós permanência. Eu tenho que continuar, eu tenho que permanecer, eu tenho que buscar, né, ao Senhor. Agora eu achei o texto aqui, ó, Lucas 6, 9 e 62. Eu tenho que continuar buscando ao Senhor e não olhar para trás, não olhar para a minha velha vida, não olhar para aquele tempo, mas eu podia estar assistindo um Netflix, né? Talvez na sexta-feira, né? Quem estava na missão, às vezes podia estar assistindo Netflix, jogando, fazendo qualquer outra coisa, mas escolheu estar lá. Por quê? Porque tinha gente que precisava, né? Assim como outras atividades da igreja que nós temos, que às vezes outras coisas seriam mais gostosas, mas nem tudo que é gostoso é bom, né? Aí tem que pensar o que faz bem para a minha vida, o que faz bem para o meu coração e o que vai fazer bem para os outros. Por quê? Porque todos nós temos os nossos próximos, né? Como o bom samaritano tinha. Quem que era o próximo dele? Quem estava precisando. E nós temos pessoas ao nosso redor que precisam de algo. E eu preciso estar disposto a servir, a entregar. Porque, como a Jaque falou, quando ainda nós éramos inimigos, Deus nos amou, Deus entregou seu filho, Jesus morreu na cruz, né? E não morreu para amigo, não. E esse é a vergonha do Evangelho, basicamente. Essa é a loucura para os judeus daquela época do Evangelho. Como pode? Talvez assim, se Jesus tivesse morrido na cruz por eles, estava tudo bem. Porque um justo morreu para salvar os outros justos, que eram os fariseus. Mas a loucura da pregação de Paulo era essa. O justo, o Deus, próprio Deus, morrer na cruz para salvar quem não merecia. Para salvar aqueles que não valiam nada. Né? Então, essa é a loucura, porque eles não entendiam. Não, isso para eles era assim algo extremamente ofensivo. Lembra nos jantares, né, quando Jesus se assentava à mesa? O fato de ele se assentar à mesa para comer com pecadores já era uma coisa terrível para eles. Imagina morrer para salvar esse povo. Então, você percebe que antes que éramos amigos, éramos inimigos, Deus morreu, veio, nos resgatou. Muito mais agora que nós estamos resgatados, né? Seremos feitos filhos. E Ele vai nos garantir, né, a eternidade com Ele. Então, nós temos que ter essa preocupação. Então, precisamos entender que eu fui liberto do pecado, eu fui liberto de uma escravidão, e agora eu preciso me comprometer e eu preciso servir esse outro Senhor. Romanos 6,16, por favor, Gabi, vai dizer assim: daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo sois servos. Então, se eu estou me oferecendo como servo de Deus, me comprometendo com a palavra, me comprometendo com as pessoas que necessitam ouvir a palavra, as pessoas que necessitam de algo que venha do Senhor, eu estou comprometido com o Senhor. Agora, se eu sei o que eu preciso fazer e não faço, por quê? Porque o meu comodismo é melhor, o meu conforto é melhor, aí eu não estou comprometido com o Senhor. E aí o texto, ele diz, né? Eu sou servo daquele que eu obedeço. Então, se eu não obedeço a Deus, eu tenho que tomar cuidado quem está sendo o meu Senhor. Então, se a gente for parar para pensar, todos nós servimos alguém. Não tem como eu dizer assim, eu vou dar uma pausa na minha vida, porque estou estudando, eu acho que eu já fiz isso algumas vezes, estou ocupado, trabalhando demais, eu vou dar uma pausa. E daqui a pouco eu volto para a igreja, volto a servir, volto. Não tem como, por quê? Porque na nossa vida nós somos libertos de uma escravidão, mas nós somos servos de outro. Então não tem como você ficar neutro. Ou você está servindo um, ou você está servindo outro. Então nós temos que tomar esse cuidado. E em Romanos, Paulo também fala, né, que nós somos libertados do pecado para sermos feitos servos da justiça. Então você percebe que
A vida com Deus, a vida cristã, precisa de compromisso. Eu preciso ter um compromisso com Deus. E o compromisso com Deus é um compromisso como Abacuque. Né? Não importa a circunstância, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, não importa o que esteja acontecendo. O meu compromisso com Deus não tem problema se está chovendo, se está fazendo sol, se eu estou cansado, se eu não estou cansado, se é verão, se é inverno, se é noite, dia, vou estar lá, vou estar presente, né? Todavia, eu vou me alegrar nas coisas do Senhor. Eu preciso ter isso firme dentro do meu coração. Isso tem que ser algo assim que não pode disputar lugar com nada na nossa vida. O meu compromisso primeiro é com Deus. Ah, pastor Gustavo, tem algum compromisso na igreja essa semana? Eu quero estar em todos. Ah, por quê? Religiosidade? Não, não é por religiosidade. Nós temos que ter essa consciência. Eu não vou fazer isso por religiosidade, só porque eu estou cumprindo uma religião. Né? Santiago fez uma pergunta na última célula sobre isso. A diferença, né? Porque os fariseus eram muito religiosos e Jesus fala, né? Que a verdadeira religião não era deles. A verdadeira religião era a religião do amor, de amar, de se doar, de se entregar, de renunciar. Então, nós precisamos, né, fazer isso, para que a gente possa servir ao Senhor da forma correta. Né? Então, você percebe que quando Paulo diz, né, que nós somos libertados do pecado e feitos servos da justiça, ele não está dizendo que a libertação nos deixa sem compromisso nenhum. Agora eu estou livre do pecado. Né? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está nos colocando, né, num novo compromisso. Agora é um compromisso com Deus que vai gerar vida no meu coração. Então agora eu posso servir o verdadeiro autor da vida. Mas como é que eu vou servir o verdadeiro autor da vida? Vindo no culto às vezes, me comprometendo às vezes, fazendo quando eu estiver bem, quando eu não estiver bem eu não faço. Então assim, isso faz parte das nossas vidas, porque é uma luta. Né? Nós vemos isso na existe uma luta interior, né? A luta contra da carne, contra o espírito, e aquele que nós alimentarmos mais vai vencer. Aquele que a gente alimentar todos os dias, com mais frequência, vai ser vencedor. Aí, não tem como um cristão que compreende isso, olhar para a sua vida e dizer, poxa vida, não está dando certo, não consigo, não vai. Se nós formos fazer uma análise bem assim, sincera, todos nós que dizemos em algum momento ou outro, por que não dá certo na minha vida? Por que não acontece? Por que não faz? Você pode ter certeza que nós não estamos tão comprometidos com Deus. Então, quando a gente se compromete com Deus, até mesmo aquilo que não dá certo, aquilo Deus transforma em algo bom, né? José fala, quando ele reencontra os irmãos, então os irmãos planejaram algo muito ruim. Venderam José e a ideia deles é o quê? Que ele morresse. Essa era a ideia. Não, primeiro eles queriam matar. Aí Judá impediu que eles matassem, então vamos vender. Aí venderam. A ideia deles era terrível, a pior de todas. Inveja, né? Mas José, quando encontra eles lá no final, diz o que eu falo, aquilo que vocês intentaram para o mal, aquilo que vocês planejaram fazer o mal, Deus pegou e transformou em bênção, transformou em algo bom. Amém? Então você percebe que a nossa vida é assim. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões que talvez até parece, né, que sejam decisões erradas, decisões ruins, né? Mas Deus, ele está, como o devocional, né, Alexandre, que você leu de manhã, Deus está fechando uma porta, mas não quer dizer que ele não gosta da gente. Às vezes é porque aquela porta não ia ser boa. E ele abre outra, né, que é a porta que ele deseja que a gente utilize. Então, você percebe que nós temos que olhar com sinceridade para a nossa vida. Poxa vida, eu estou reclamando de Deus, não dá certo. Pô, eu não mudo.
Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo com os mesmos vícios. Eu continuo com as mesmas atividades. Nós falamos na célula também sobre a questão do Salmo primeiro. Às vezes eu estou lá envolvido com... meus amigos tudo fuma narguile, fuma cigarro eletrônico, bebe, sei lá, qualquer outra coisa que faz. E eu não consigo me livrar disso. Também estou fazendo e não consigo ficar sem. Mas aí, o que o Salmo primeiro diz? Para você não se assentar na roda dos escarnecedores, nem andar no caminho dos pecadores. Aí, eu não quero errar. Não quero fumar, não quero beber, não quero fazer nada dessas coisas erradas. Falar palavrão. Só que eu não estou comprometido com Deus. Eu estou comprometido com a roda dos escarnecedores. Eu estou todo dia na escola, sentando com o grupinho que fuma cigarro eletrônico. Eu estou todo dia na escola, sentando lá com as meninas que só falam de coisas erradas na idade. Aí não tem jeito. Aí eu vou reclamar com Deus. Deus, por que não dá certo? Por que eu não consigo? Por que só o outro irmão que consegue? Aí você vai ver o outro irmão. O camarada está indo na igreja, lê, se compromete, participa dos cultos, ajuda, está ali comprometido. Aí não podemos reclamar. Então nós temos que olhar com sinceridade para as nossas vidas e entender, poxa vida, eu quero amadurecer, esse ano é o ano da maturidade, eu quero realmente amadurecer, eu quero realmente conhecer mais ao Senhor, eu quero realmente ter mais intimidade com o Senhor, eu quero, mas eu vou me comprometer com a palavra, eu vou me comprometer com o Senhor, eu vou me comprometer com a minha igreja, o lugar onde eu estou, o lugar que quando eu tenho dificuldade, quando eu tenho problema, quando eu preciso de uma oração, quando tem uma crise no meu relacionamento, quando tem uma doença que está ali afetando a minha família, eu vou lá, os pastores vão na minha casa, vão orar por mim, vão me acompanhar, vão até me ajudar financeiramente, se for necessário, mas na hora de me comprometer, quando eu estou bem, eu esqueço de tudo isso. Então percebe como muitas vezes nós não nos comprometemos com Deus por coisas superficiais que faziam parte do nosso passado. Por quê? Porque quando a gente olha para o nosso presente e para o nosso futuro, nós vemos o quê? Nós vemos bênçãos de Deus na nossa vida. Nós vemos um local como esse, irmãos que nos acompanham, que andam conosco, que nos ajudam, mas às vezes a gente quer olhar para trás. Eu quero lembrar lá dos amigos do passado, das coisas do passado. Nossa, mas tinha tanta coisa legal que eu fazia, que era mais gostoso, me dava mais prazer. Então, isso não nos deixa amadurecer. Aí eu fico patinando, reclamando com Deus. Aí quase que a culpa é de Deus. E Deus não está deixando as coisas acontecer na minha vida. Mas daí você olha para a vida do camarada, parece que não mudou nada. Parece que o que vivia antes de Jesus é quase a mesma coisa. Se a gente vive e olhar para... Se nós mesmos analisarmos a nossa vida, a minha vida hoje é quase igual à vida antes, tem alguma coisa errada. Eu preciso me posicionar, eu preciso decidir, como Ruth fez. Eu vou, Noemi, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se lá vai ter comida. Eu não sei se eu vou conseguir arrumar um novo marido. Até porque a lei não permitia casar com quem não fosse parente. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu conheci esse Deus, do qual você e seu marido e a sua família serviram. E tem algo tão especial nesse Deus que mesmo não sabendo qual será o meu futuro, eu escolho ficar do seu lado. Eu escolho permanecer com você. Porque eu sei que esse Deus, ele é o Deus que eu quero servir. Ele é o Deus que merece toda a minha adoração, todo o meu louvor, tudo que eu tenho na minha vida. Então, ela tomou a decisão correta. E Deus abençoou a vida dela. Ela conseguiu, inclusive, encontrar um marido que era parente de Noemi, que podia, de acordo com a lei, resgatá-la e se casar com ela. Então, você percebe que tem muitas coisas na nossa vida que dependem de decisão nossa mesmo.
Né? Ó, eu vou parar de fazer isso e não vou fazer aquilo. Eu lembro que antigamente eu tinha muitas atividades, né, mesmo depois de já ter conhecido o Senhor, batizado, estar na igreja, mas eu me lembro de muitas coisas que eu fazia. Trabalho, esporte, assim, era uma coisa, né, terrível. E às vezes eu penso hoje, né, poxa vida, hoje eu não conseguiria fazer aquelas coisas que eu fazia, porque eu jogava futebol 3, 4 vezes na semana. Né? Será que eu ia conseguir jogar 3, 4 vezes na semana? Acho que não. Aí eu olho, poxa, eu tenho reunião na terça, eu tenho reunião na quinta, eu tenho reunião no domingo, às vezes na segunda, às vezes na sexta. Eu não conseguiria mais viver essa vida, não tem como fazer, né, isso aí. Campeonatos, final de semana, quantos finais de semana eu saía de casa de manhãzinha, ia jogar bola, eu tenho em outra cidade, ficava na noite, o dia inteiro, eu ia dormir, voltava no dia cedo. Igreja, não queria nem saber da igreja, eu queria saber das minhas coisas. E aí, por que a gente faz isso? Porque justamente nós não entendemos que o meu compromisso agora é com Deus. Então, se eu não me comprometo com Deus, qualquer convite para jogar uma bola, qualquer convite para fazer qualquer coisa aí que vá disputar, eu vou aceitar. Por quê? Porque Deus ainda não é o mais importante na minha vida. Então você percebe que quando você se compromete, quando você entende, quando você tem esse encontro, não fica difícil você renunciar. Né? Às vezes eu recebo convites, pessoas que, vai ter um campeonato lá, não sei o que, eu vou jogar. Esses dias me ligaram, né? O pessoal da SEMA, que é uns amigos meus, tem campeonato de sábado. Eu até recusei, falei, não, nem por meu nome. Por quê? Porque eu já começo a pensar, poxa, mas se sábado tiver alguma coisa e tal, eu já não vou conseguir. Eu lembro que o último que eu treinei com Deus e fui jogar o campeonato. Aí acho que no terceiro jogo eu já machuquei. Já fiquei. Mas meu time, como não tinha reserva, eu tinha que ir. Acabou que, num dos jogos mais importantes, teve aqui um evento na igreja no sábado, que foi o negócio do hospital lá das visitas. Eu vim no evento. Aí teve, enfim, ganhamos. A capelania do hospital, a capelania. E aí eu vim, não fui jogar. Né? E os caras me ligando, e não, né? Acabou que no finalzinho eu consegui pegar os 10 últimos minutos e ainda fiz o gol que o time ganhou o jogo. Então, olha. Mas aí, olha só, aí meu time foi pra final. E aí adivinha o que aconteceu na final? Casamento da minha filha. Aí não fui jogar. Aí esse ano, agora me chamaram de novo. Eu falei, não, e eu pensei, eu não vou não, porque tem muita coisa e tal. E acabou que o mesmo time que eu ia jogar foi pra final. E o que teve no dia da final? Casamento da Gleice. Eu já não ia ir de novo. Então aí que ele falou, não é para ir, não é para me comprometer com isso. Por quê? Porque isso não tem hora, não tem dia, e os meus compromissos na igreja tem hora, tem dia, né? Eu não posso faltar, eu tenho os irmãos para poder estar junto. Então, assim, são decisões. Talvez lá quando eu decidi, poxa, mas é tão legal, gostoso ir lá, fazer exercício, não sei o quê. Apesar que agora não precisa mais tanto fazer exercício, tem outros métodos aí que ajudam, né, a gente. Mas eu não vou. Vou escolher fazer aquilo que Deus, né, me chama. Afinal de contas, Ele me deu oportunidades de aprender, de estudar, me deu a oportunidade de estar aqui na igreja. O pastor, né, convidou para estar ajudando, né, na liderança. Então, eu vou servir a Deus. Eu vou simplesmente abrir mão dessas outras coisas. Então, você percebe que caminhar com Deus, né, necessitamos de decisões importantes nas nossas vidas. Nós precisamos começar a fazer escolhas. Tem isso e tem isso. Mas isso aqui é melhor. Isso aqui eu não. Vai ser legal, mas vai ser um entretenimento, vai ser uma distração. Vou passar um pouco de tempo ali que vai me distrair. Mas e daí? O tempo vai passar. O nosso tempo nessa terra é muito curto para a gente perder. Né? Um dia que eu consegui entender isso, o tempo passa muito rápido. Eu não sei se eu vou daqui 10 minutos, 1 hora, e a gente fica, né,
preocupado com coisas e eu vou fazer o que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Está aqui, está com os irmãos, pensando, né, na igreja, pensando, né, em coisas que vão trazer frutos para Deus. Porque esse é o nosso objetivo. Se a gente está vivendo, se eu levanto a bandeira, se sou cristão, eu creio em Jesus. Jesus morreu na cruz, morreu para me salvar. Jesus derramou o sangue dele pela minha vida. E eu não merecia, né? Eu merecia um inferno, mas ele me salvou, ele me libertou, ele me livrou. Não tem nada de errado nisso, está tudo certo. É exatamente isso que a Bíblia ensina. Mas acaba por aqui o meu compromisso. Né? Agora eu vou voltar lá para a minha velha vida, eu vou continuar com as mesmas coisas. Lá na frente, um dia, quando eu já estiver mais velho, não aguentar mais jogar bola, não aguentar mais fazer outras coisas, aí eu vou ficar na igreja, eu vou fazer as coisas da igreja. Talvez lá na frente não vai acontecer. E aí, você vai ter um prejuízo enorme na sua vida espiritual. Você não vai crescer. Aí você vai ficar igual os irmãos lá de Hebreus, né? Só no leitinho espiritual. Aí sempre a mesma coisa. Eu venho na igreja, pastor, né? Foi falado agora esses dias, eu venho na igreja, pastor, ora, nossa, minha vida mudou. Aí eu saio daqui, durante a semana, não consigo esperar nem chegar o domingo. Na terça eu já tenho que vir de novo. O pastor orar de novo para me dar mais uma injeção de ânimo para eu ir. E tem muitas pessoas que vivem assim. Tem muita gente que vive na igreja de culto em culto. Eu venho no domingo, recebo uma injeção de ânimo, vou embora, daqui a pouco eu já começo a desanimar de novo. Por quê? Porque eu não faço o que tem que fazer. Eu não faço as minhas leituras, não faço os meus devocionais, eu não oro, eu não, né, invisto meu tempo, né, com o Senhor, não me envolvo com as coisas do Senhor. É óbvio que daqui a pouco, né, quem não se alimenta vai ficando fraco. Vai chegar uma hora que vai precisar, né, se alimentar. Né? Então eu preciso tomar muito cuidado com as coisas que eu estou fazendo. Às vezes eu coloco na mente um plano, quero servir a Deus, quero ser fiel, mas eu sei que não é fácil executar esse plano. Mas com Deus nós conseguimos. Né? A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar. Amém? Então, se eu me comprometo e eu me coloco diante de Deus, Senhor, eu quero servir o Senhor. Eu quero ser fortalecido, eu quero recuperar a minha fé, aquela fé, não que eu tenha perdido ela, né, mas aquela fé que diminuiu, né, que está se apagando. Né? O pastor, ele é churrasqueiro, ele vai entender o que eu vou falar agora. Quando você está fazendo um churrasco, aí tem o carvão ali. Se você tirar uma pedrinha e colocar lá no cantinho isolado, o que vai acontecer? Vai apagar. Agora você pode estar ali o fogo pegando, você pega uma pedra, não precisa nem jogar dentro do fogo. Você põe do lado de uma que tem um pouco de brasa ali, já é suficiente. Ela já, daqui a pouco, está queimando de novo, está pegando fogo. E é assim com a nossa vida. Se eu ficar longe de onde está, né, a energia, de onde está a força, onde está ali queimando ali o fogo do Senhor, eu vou apagar. Né? E não é uma coisa assim instantânea. É uma coisa que vai sendo gradativa. Devagarzinho, eu vou esfriando, vou perdendo a vontade, e vou diminuindo. E eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque se tinha um fogo ali queimando só um pouquinho e ele se apagar de vez, isso é preocupante. Será que esse fogo realmente era o fogo do Senhor? Ou era só um fogo de um dia que eu fui na igreja e me emocionei, o pastor falou bonito e ficou legal, e eu saí dali achando que eu tinha tido uma experiência, mas não era uma experiência real com o Senhor, era só uma experiência emocional que passa. E experiências emocionais, elas passam, elas não vão, né, permanecer. E você percebe como nós, como cristãos, precisamos ter essa convicção. Poxa vida, se a experiência que passa e esfria e apaga é só uma experiência emocional, e eu estou preocupado com a minha eternidade, será que realmente eu fui salvo? Será que realmente eu compreendi a mensagem da cruz? Será que realmente isso faz parte da minha vida? Eu conheço o Senhor de todo o meu coração? Ele é o meu Senhor? Eu fui libertado do império das trevas? Será que realmente eu sirvo ao Senhor da vida? Ou será que eu simplesmente me emocionei e fui embora?
e aí a coisa apagou. Então, percebe como isso é preocupante? Eu tenho que colocar isso aqui, considerar. Por quê? Porque se essa é a minha realidade, eu preciso dobrar o joelho e pedir misericórdia para Deus. Senhor, me salva. Me salva porque o que aconteceu comigo ainda não foi real, não foi verdadeiro. Pedro, ele teve uma experiência com o Senhor. E ele, quando Jesus morreu, ele sumiu, saiu, correu, desanimou. Mas depois Jesus veio e aí, verdadeiramente, o que Jesus falou para ele? Ó, tá vendo? Você falou que não ia me negar e me negou, né? Não. Jesus chegou e falou, ó, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tratou ele com misericórdia, com graça. E aí você percebe que depois dessa segunda experiência que ele teve com Jesus, e foi igual, né? Porque a primeira experiência, na beira da praia. A segunda, na beira da praia de novo, né? Do mesmo jeito. Agora, essa segunda experiência foi diferente. Porque essa segunda experiência, mesmo depois que veio a perseguição e até o risco de morte para ele, não teve problema. Pode vir, eu não vou. Lembra que eles foram presos várias vezes, açoitados, e quando foram presos, a orientação era que, ó, vocês vão apanhar e é para sair, não é mais para falar desse nome aí, não. Esquece esse Jesus aí, não fala mais dele. E aí eles saíram ainda meio que caçoando, né? Esse cara falou que eu não falo de Jesus, o que vai ser a minha vida se eu não falar dele? Eu só tenho isso agora para fazer na minha vida, falar de Jesus, falar de Jesus. Então você percebe como a experiência real, ela tem força para me manter ali fiel, para me manter firme, né? Para me manter assim, quando eu sei que algo precisa acontecer, um avivamento, alguma mudança, eu posso dobrar meu joelho, posso orar, posso me unir com os irmãos, que Deus vai responder, que as coisas vão acontecer, mas isso só quando eu tenho uma experiência verdadeira e real e quero realmente caminhar com Deus. Amém? Então que nós possamos olhar para as nossas vidas e ter essa consciência. Existe um preço a ser pago se a minha fé não for uma fé que realmente tenha uma aliança firmada no Senhor. Né? Eu posso me perder, eu posso não evoluir, eu posso não amadurecer. Né? Existe um custo. Quantas coisas erradas acontecem nas nossas vidas porque eu estou desobediente? A maioria. Dificilmente alguma coisa errada, muito terrível vai acontecer na minha vida, né, que vai fazer mal mesmo para mim, se eu estiver sendo obediente. Pode ser que não aconteça aquilo que eu quero, mas é porque não era também a vontade de Deus. Mas, normalmente, as coisas ruins acontecem quando eu estou fazendo algo de errado. Não faz isso, senão você vai ser preso. Aí o camarada vai e faz. Por que será que agora me pegaram? Falou para não fazer. Já sabia que a lei dizia que ia acontecer isso. Então, que a gente possa ter esse cuidado e ter essa preocupação com a nossa vida, com a nossa fé. A minha fé está apenas envolvida com a igreja? Estou só envolvido ou eu estou comprometido? Né? Porque isso faz toda a diferença. Deixa eu chamar o pessoal do louvor já. Aí 3 perguntas para a gente refletir, né, nas nossas vidas. Porque a nossa fé ela é provada. Nós somos provados constantemente na nossa vida. Né? As provações vêm, as dificuldades vêm. Né? Não é fácil ser um cristão hoje, no mundo de hoje. Né? Mas nós temos que saber que aquele, né, que nos salvou, ele tem poder, né, para nos transformar, ele tem poder para cuidar das nossas vidas. Então, onde será que eu deixei de permanecer? Né? Em que área da vida será que essa constância foi sendo negociada? Na fé, na comunhão com os irmãos, na oração, de repente eu fui parando de orar, fui parando, daqui a pouco eu não oro mais, na palavra, na igreja, na família, né? Para fazer uma reflexão, onde será que eu comecei a deixar de permanecer e abrir mão e me esconder dos meus compromissos, né? E com certeza, se você identificar isso na sua vida, você vai ver que não foi de uma vez. Você não acordou um dia e falou, a partir de hoje eu não oro mais. A partir de hoje eu não vou mais na igreja. A partir de hoje eu não faço mais isso. Não. Um dia você não fez, no outro dia você fez, 2 dias você não fez, aí você fez de novo, 3 dias você não fez, daqui a pouco você já não fez mais. Então, para a gente
considerar e pensar, né? Não é para gerar culpa, isso, é para eu poder refletir e perceber que 2 mais 2 igual a 4. Se isso aconteceu na sua vida, né, não tem outro caminho. Se você começa a negligenciar, daqui a pouco você vai, né, abandonar. Né? Mas que a gente possa ter consciência disso. E o que eu confundi com liberdade? Porque às vezes a gente, eu não sou obrigado a ir na igreja todo dia. Realmente, você não é obrigado a ir na igreja todo dia. O pastor não coloca uma arma na nossa cabeça, você tem que ir lá no culto, tem que ir. Não, né? Não sou obrigado. Agora, às vezes eu confundo a liberdade com o comodismo, né? Então, será que eu chamei de liberdade algo que na verdade só me afastou? Eu não sou obrigado a ir na igreja, então hoje eu vou lá no futebol. Eu não sou obrigado a ir na igreja, então hoje eu vou ficar no Netflix. Eu não sou obrigado a ir todos os dias. Não é isso que vai me salvar. Então eu vou preferir ir lá no churrasco dos amigos. Né? Será que não acontece isso na sua vida, talvez? Né? E vai te afastando essas coisas? Será que eu pensei que ficar longe seria descanso? Estou cansado, né? Vou dar uma rebaixada aqui, dar uma folga da igreja. Quando, na verdade, eu estava me isolando. E como a gente falou, quem se isola vai, né, apagar. A chama não vai permanecer. Será que eu usei essa palavra liberdade para justificar a fuga do compromisso? Eu sou livre. Jesus me libertou. Então, eu não preciso me comprometer, eu não preciso estar lá o tempo todo. Né? Eu posso viver a minha vida do jeito que eu acho melhor. Né? Então, para que a gente possa se lembrar, o pecado ele escraviza, Cristo liberta. E a libertação acontece onde? Permanecendo. A libertação, ela acontece quando eu tenho constância com o Senhor. Amém? E qual a decisão simples Deus está me chamando para tomar hoje? O que Deus quer que nós venhamos a decidir hoje? Né? Talvez não seja nada assim muito grandioso, nada espetacular. Né? Talvez seja um passo pequeno, né? Mas um passo fiel. Um passo que vai me levar de volta para Ele, né? De volta aos braços do Pai, né? Voltar a congregar, né? Com constância. Entender que as reuniões da igreja, né? Todas têm palavra, e a palavra é que transforma, a palavra é que liberta. Como é que eu vou me libertar, me transformar, me restaurar? Como é que eu vou voltar a amar o Senhor de todo o coração se eu não estou ouvindo a palavra o tempo todo, a todo instante que eu posso? Né? Retomar a vida devocional, voltar a fazer os devocionais, as leituras diárias, reconstruir a mesa em casa, em família, poder estar conversando, reconectar, né, a igreja, o corpo. Porque às vezes eu fiquei afastado um tempo, às vezes eu estava sofrendo, mas Deus já veio e já trouxe cura para mim, já trouxe cura para minha família, já trouxe cura para o meu relacionamento, já trouxe cura até no meu trabalho, onde eu estava tendo alguma dificuldade. Então agora eu vou dar uma relaxada. Agora eu já não preciso mais ir na igreja todo dia. Eu não preciso ir na igreja o tempo todo. Por quê? Porque Deus já veio e já me trouxe ali, né, um certo alento. Então aí eu me desconecto do corpo. Já não preciso mais tanto. Né? Então a gente precisa parar de fugir dos processos, porque a vida com Deus é uma vida de processos. As coisas vão acontecendo passo a passo. E a gente precisa ter tempo, ter paciência para esperar o tempo de Deus para essas coisas acontecerem. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa. Deus, ele não está preocupado e ele não está procurando aqui, né, pessoas perfeitas. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer são pessoas comprometidas. Pessoas que realmente levantam a voz para dizer: o Senhor me salvou, assim como a Jaque leu, né? Quando eu era ainda inimigo dele. E agora, porque ele me salvou, eu vou escolher andar com ele. Eu vou escolher permanecer nele. Por quê? Porque hoje, para mim, como Paulo disse, né, o viver é Cristo. Morrer é lucro. Se eu morrer hoje, eu vou estar na glória com ele. Mas se eu vivo, eu preciso viver para o Senhor. Amém? Então que a nossa fé possa ser uma fé fortalecida, constante, uma fé realmente perseverante, uma fé que realmente, como a de Ruth disse, né, eu permaneço. Aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser da minha vida,
o Senhor pode fazer se cumprir em mim. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Pode ficar de pé, irmãos. Muita verdade para nós. E é o que Deus espera de nós. Né? Sejamos fiéis à aliança formada com o Senhor. E olhar para Ruth e Noemi, essa entrega, né, dela para sua sogra, segui-la a viver ao seu lado, é uma demonstração de um amor verdadeiro. Uma aliança, né, com o tema ali, uma aliança só vai ser formada, uma aliança profunda, fiel e verdadeira, se houver amor. Será que nós amamos assim o nosso Deus, esse Deus que nos amou naquela condição inicial da abertura, quando ainda éramos pecadores? Esse Deus que nos ama incondicionalmente, ao ponto de entregar o seu Filho por nós naquela cruz. Você formou uma aliança com esse Deus de verdade? Você está disposto a se doar totalmente a Ele, né? O que vem no nosso coração é essa pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Né? Minha vida agora, eu estou numa aliança aqui, ó, há 20 anos atrás eu fiz uma aliança, perante Deus, fiz uma aliança com essa moça comigo. E para essa aliança perdurar até Jesus voltar para mim, ou para ela, ou para nós dois, tem que ter amor, senão não vai permanecer. E todos os dias eu decido amá-la, todos os dias eu decido dedicar os meus dias para ela, todo dia eu decido trabalhar para sustentar ela, porque envolve ela, envolve amor, envolve as crianças. E com Deus tem que ser a mesma coisa. Com Deus tem que ser na mesma proporção. O pastor estava falando ali, e veio Paulo quando ele estava falando aos Coríntios, tratando vários problemas da igreja de Coríntios, ele está falando sobre divisão dentro da igreja. Aí me veio o versículo 1 e 2, de 1 Coríntios 4. O que se espera dos servos de Deus? Ele fala assim o versículo: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. É o que Deus espera de nós. Fiéis como servos encarregados dos mistérios de Deus. Há pessoas lá fora que precisam ouvir o Evangelho. Conta com cada um de vocês. Nós somos fiéis ao Senhor. As perguntas que o pastor fez aqui. O que você tem trocado? O que nós trocamos a prioridade do trabalho, do serviço ministerial? Pelo quê? Aonde está o nosso coração? Onde está o nosso amor genuíno, verdadeiro? Cadê? Falar é fácil, né? Agora nós vivermos isso. Nós sempre nos comprometemos a isso. Amar o Senhor verdadeiramente. Ao meu coração ser totalmente dele. A minha vida ser totalmente dele. Eu não dou mais direção, eu não ando mais. Quem direciona é ele. É assim que tem que ser, assim que foi na vida desses homens. Né? Deus direcionava aonde eles iam, o que eles faziam. Porque eles amavam, entregaram suas vidas, né? Jesus convidou para seguir, serem pescadores de homens. Abandonaram tudo. Teve dificuldade? Tem dia difícil? Tem. Mas eles continuam. E o Senhor espera de nós é que sejamos fiéis, servos fiéis ao Senhor. E o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, Ele espera de cada um de nós. A resposta que nós temos que dar, ser constante, é uma das coisas mais difíceis na vida do cristão. É orar quando você não se emociona, é ler quando você está com sono, é acordar na madrugada quando você não quer acordar, é vir quando você não quer vir, é ir lá fora porque você entende que precisa, porque esse amor te alcançou. Tem alguém lá que precisa ser alcançado por esse mesmo amor. Eu faço por amor, eu faço por amor, eu faço por amor. É isso que tem que estar no nosso coração. O que nos motiva é amor.
esse amor que preencheu o nosso ser, esse amor que nos amou cheio de defeitos, cheio de falha, feio, sujo. Ele nos amou e Ele te deixou algum dia. Mesmo quando você não veio, mesmo quando você não fez, mesmo quando você firmou um compromisso com Ele no final de ano, né? Ano que vem eu vou fazer. Ano que vem eu começo um regime, né? Ela faz assim sempre. Quando você firmou um compromisso, ano que vem eu vou liderar, ano que vem eu vou cuidar, ano que vem pode contar comigo. Tamo junto! Tamo junto até o primeiro vento. Ele te deixou? Eu pergunto, Ele te deixou? Ele não continua falando no teu coração ainda na madrugada, às vezes? Ou quando você pega o celular para começar a mexer, ele fala assim, deixa isso. Vai lá orar, eu quero falar contigo, vai ler. E a gente ainda insiste em mexer, insiste em fazer. Ele está ali, porque Ele te ama, Ele não vai deixar de te amar. Ele não vai deixar. Agora, Ele espera que nós sejamos fiéis. Aliança. Aliança você não quebra, irmão. Aliança, quando você tem amor, né? É até o último dia. Se tiver ar nos pulmões ainda. Se fizer, amém? Deus abençoe a vida do pastor pela essa palavra e essa demonstração de Ruth de amor.